Quem é a mãe mais importante do mundo? Se eu perguntar para você quem é a mãe mais importante do mundo, certamente você vai dizer: é a minha, porque foi através dela que eu fui concebida, meu pai gerou-me com a minha mãe, ela me criou. Às vezes não é nem quem gera, é quem cria. Tristes são aqueles que não têm a felicidade no colo de uma mãe quando são pequenos. Os que vivem num orfanato, os que vivem num abrigo. Há muitos anos atrás eu dirigi um orfanato na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. Por um ano eu fui o responsável por aquele orfanato. Não era o diretor local, mas era o presidente do conselho que administrava aquele orfanato, que pertencia à Igreja Batista em Cotia. E ali eu vi aquelas criancinhas que o juizado trazia para que fossem cuidadas, crianças que às vezes tinham pais, mas os pais não estavam qualificados ou em condições de tê-los, e outras que foram simplesmente abandonadas. Algumas tinham irmãozinhos, um irmão, uma irmã, e a gente percebia que no convívio ali dentro, estes irmãos eram as âncoras destas crianças. Uma dava a mão para a outra, como que tendo um vínculo de família ali presente. Mas as noites naquele orfanato eram muito tristes. A minha filha Maria, se ela chora de noite, ou se ela faz xixi, ou se tem vontade de tomar um leite, ela tem uma mãe ali do lado dela que pode socorrê-la, tem um pai. Aquelas crianças não tinham ninguém. Se tivessem de chorar, tinham que chorar baixinho até que o sono tomasse o seu coração. Se sentissem sozinhas, tinham que aguentar a solidão, porque do lado está uma estranha, do outro está outra estranha, e nem tinham alguma coisa para chamar de sua, porque as roupinhas eram todas doações de roupas usadas, ou de roupas novas, mas de baixa qualidade. E os seus brinquedos eram brinquedos que alguém já tinha brincado com eles, e tudo era guardado num armário coletivo, num guarda-roupa grande, onde tinha a área das cobertas, a área das colchas, a área dos brinquedos, a área dos chinelinhos, cada coisa e tudo misturado. Que triste uma criança sem mãe. Por isso, quando você tiver de reclamar da vida, lembre-se, há pessoas que sofreram muito mais do que você, porque você, quero crer que a maioria, ou se não todos aqui, tiveram uma mãe que pudesse acalentar o seu sono de criança. Então, se eu perguntasse quem é a mãe modelo para você, você responderia: é a minha. Mas se eu perguntasse para o Senhor Jesus Cristo quem seria o modelo para as mães, quem que ele responderia que é? Quem? Maria. Maria, a sua mãe. E eu quero aqui fazer uma distinção bem grande sobre Maria, a mãe de Jesus, e a tal rainha dos céus. Jeremias capítulo 44, de 16 a 19, se vocês puderem abrir, eu serei agradecido, nos fala daquela que não é a mãe de Jesus. E eu quero deixar esta diferença bem grande, porque não há uma rainha nos céus. Jeremias 44, de 16 a 19. Assim está escrito: quando a palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti, antes certamente toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações,
tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens, às mulheres, a todo o povo que tinha dado essa resposta, dizendo: quanto ao incenso que queimastes nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis, vossos príncipes e o povo da terra, acaso não se lembrou disso o Senhor, nem lhe andou isso pela mente? O Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo e desabitada, como hoje se vê. Judá, o reino do sul, dizia que adorava a rainha dos céus. Deus disse para eles adorarem só a Deus. Eles responderam para o profeta que iriam continuar adorando a suposta rainha dos céus. E Jeremias diz: por isso que a terra de vocês está do jeito que está. Então, esta rainha dos céus não é a Maria, mãe de Jesus. Não há rainha nos céus, só há um rei, e ele não dá a sua glória a mais ninguém. A glória do Senhor é só dele. Só há um trono nos céus, e esse trono ele não divide com ninguém. Ele é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse único Deus, sob qual nome nós deveríamos sermos batizados. Disse Jesus em Mateus capítulo 28, que nós deveríamos ser batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ele não disse em nome do Pai, do Pai humano de Jesus, da mãe humana de Jesus, do tio de Jesus, do sogro de Jesus que não teve, porque não se casou, do cunhado de Jesus, não teve nada disso. É só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mais nada. Se perguntássemos então, voltando à questão, qual seria a mãe modelar, Jesus certamente diria: a minha mãe. E por que Maria é modelo para você, mãe? Por que ela nos serve de modelo, de mulher, de mãe, de serva do Senhor? Por várias razões. E eu gostaria de mencionar 4, para que todas as mulheres que são mães, também as mulheres que serão mães, e até para as mulheres que não são mães, o que não é um demérito para você. Deus tem um plano e um propósito para cada mulher. Para algumas, Deus trouxe a maternidade, mas para outras, Deus trouxe o amor pelas crianças da igreja, pelo povo do Senhor, porque são seus filhos do coração também. Mas Maria tem pelo menos 4 virtudes que servem de modelo para cada uma das mães. A primeira virtude está em Lucas capítulo 1, verso 38, e peço que abram esse texto da Bíblia. Lucas capítulo 1, verso de número 38. É a primeira virtude de Maria. Assim está escrito em Lucas capítulo 1, verso 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Sabe qual é a primeira virtude? Submissão. Ela se submeteu à ordem de Deus. Essa jovem, que era da tribo de Judá, que tinha parentescos com a tribo de Levi, fora desposada por o casamento naqueles dias era muito diferente do nosso. Então, por exemplo, o José foi prometido para Maria e a Maria foi prometida para o José. Então os dois se apresentaram perante a vila, perante o rabino, e ali estabeleceram um vínculo dizendo: você será a minha esposa.
Eu vou levantar a minha casa, eu vou preparar o sustento e depois eu venho pegá-la na casa de seu pai e vou levá-la para ser a minha esposa. Mas diante de toda esta comunidade, você já está desposada comigo. Porém, eu ainda não serei o seu marido de fato, sou marido de direito. Então, depois que ele assume esse compromisso festivo diante da comunidade, ele vai e prepara a construção da sua casa, ele prepara as coisas, os móveis, os dotes que circulavam entre os pais e estas coisas todas. Então é marcado um dia das bodas, o dia da festa. Então as amigas de Maria, aquelas mais chegadas, outras jovens não desposadas, iriam ser as companheiras da noiva, seriam as virgens que acompanhariam a noiva. E como funcionaria isso? Essas moças estariam próximas da casa da noiva, e o noivo chegaria com todo aquele batalhão, aquelas músicas bonitas, aquela pompa, e quando chegasse ali, chegaria na casa da noiva e tomaria-a pela mão, e as virgens cantariam, declamariam, todo mundo faria festa, e iriam até a casa onde eles iriam morar, e lá fariam a festa. Os irmãos estão lembrando da parábola das 10 virgens, né? Exatamente o costume que se fazia naquela época. Maria foi reservada como esposa de José, mas ainda não havia sido desposada. Nesse período, um anjo de Deus aparece a ela, e ela, assustada com aquilo, ouve o anjo dizendo: Salve Maria, em latim Ave Maria, o Senhor é contigo. E ela se espantou com aquilo, mas que saudação é esta? Então o anjo explica: não temas, Maria, você conceberá o filho de Deus, e o ente santo que há de nascer em você é o próprio Filho de Deus, é o Messias enviado. E ela pergunta: mas como isso pode acontecer? Eu ainda não sou esposa de fato, eu sou esposa de direito, eu não conheço homem algum. O anjo disse: não se preocupe, a virtude do Altíssimo te cobrirá, e você conceberá do próprio Deus, e o ente santo que há de nascer é o próprio Filho de Deus. O peso disto, meus irmãos, talvez nós não imaginemos o quanto isso custasse para Maria. Sabe o que iria custar? Iria custar que ela tomaria o nome de adúltera. Primeiro, porque a criança não era de José. Segundo, porque ela era uma mulher virgem. Como poderia aparecer grávida agora? Terceiro, que isto certamente romperia os laços com José. E quarto, que ela seria apedrejada, porque era assim o fim de uma mulher adúltera. E sabe o que ela disse para o anjo? O que diz o verso 38 que nós lemos? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Meus irmãos, aqui está uma mulher submissa à vontade de Deus, independente do preço que tivesse que pagar. Esta mulher aceitou a sublime e única missão do universo, de sediar em seu ventre a própria encarnação de Deus. Ela foi submissa à vontade do Senhor, ainda que soubesse que toda a sociedade poderia levantar-se contra ela. Mas, graças a Deus, Deus também preparou o coração de José, o seu marido. Porque quando José tomou conhecimento de que Maria estava esperando um bebê, e que ele não era o pai, obviamente, alguém seria o pai. E por alguém ser o pai, essa mulher era uma mulher adúltera, e certamente ela seria apedrejada. Mas como José amava muito a Maria,
Ele não queria que ela fosse incriminada, ele preferia levar o ônus da culpa e não ter que ver a sua amada morta nas mãos daqueles que iriam castigá-la. Ele pensou assim: eu vou fingir que esse bebê é meu e vou dizer que eu não quero mais saber da Maria e vou me embora. Assim quem vai levar o nome de ruim sou eu e não ela. Olha o que é um pai amoroso que ama aquela mulher, e quando ele pensa nisso, o anjo de Deus vem no seu sonho de José: não tenha medo de receber Maria, porque o ser que está sendo gestado no ventre dela não é de homem nenhum, é o próprio Filho de Deus. Maria é uma mulher submissa. Será que você, mulher, é submissa à vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas também? Submissa ao que Deus manda que uma mulher faça, ao que Deus manda que uma mulher realize para a glória e para o louvor do Senhor? Ou você quer a sua carta de alforria de Deus, decretando a sua independência e dizer: meu corpo, minhas regras, minha mente, minhas decisões, a minha vida, dela cuido eu? Maria não fez isso. Maria tomou toda a sua agenda e disse: eis a minha agenda aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa foi a primeira virtude na vida de Maria, mas há uma segunda. Há muitas, mas eu estou destacando apenas esta. A segunda está em Lucas capítulo 1, versos 46 e 47. Capítulo 1, versos 46 e 47. Assim está escrito: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Sabe qual é o exemplo, o modelo que Maria dá para todas as mulheres, quiçá para todas as mães? É um modelo de humildade. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito engrandece ao meu Salvador. Ela declara que Deus é o seu Salvador, Deus é o seu Senhor. Ela de si mesma não era nada, mas Deus estava realizando esta obra no corpo dela, na vida desta mulher, e por isso ela engrandecia o nome do Senhor. Uma mãe modelo é uma mãe humilde. Ela pode ser muito instruída, muito estudada, ter muitos diplomas, mas ela sabe que estes diplomas foram conseguidos à custa de muitas lágrimas e sofrimentos de sua mãe e de seu pai, ou às custas do seu próprio sofrimento, mas que tudo isso ela deve à graça e o amor divinos. Ela não é alguém pedante, que quer aparecer e dizer: eu sou mais do que as outras. Muito pelo contrário, quem é grande é pequeno. Quem realmente é alguém não fica se exibindo, não fica se mostrando, não fica querendo que as pessoas o enalteçam, o elogiem, porque ele sabe que se há alguma virtude, a virtude vem de Deus, e se há algum erro e defeito, o erro vem de si próprio. Esta mulher, ela disse que Deus era o seu Salvador. Veja que aqui ela quebra o princípio da rainha dos céus, que salva, que intercede. Não, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Salvador que na cruz do Calvário morreu por nós, Jesus Cristo. A própria Maria foi salva pelo sacrifício do Filho que trouxe ao mundo. A própria Maria foi salva dos seus pecados pelo seu Filho. E era uma mulher como todas as demais. Ela não foi concebida sem pecado como seu filho no seu ventre.
Porque se por um lado Jesus teve mãe humana, mas não teve pai humano, Maria teve pai e mãe humanos. Ela era um ser humano como todos os outros, mas a mais bem-aventurada de todas as mulheres que este mundo já viu. E por mais bem-aventurada que fosse, era de extrema humildade. E se há uma coisa que enaltece uma mulher, é a sua humildade. Quando ela não precisa ostentar, ela não precisa esnobar, ela é o que é. Ela nas mãos de Deus é um instrumento e uma ferramenta. A sua beleza não vem da casca, ela vem da polpa. A minha mãezinha, de saudosa memória, não era nenhuma Miss Brasil. Mas eu desconheço mulher mais linda do que a minha mãe. Porque a beleza da minha mãe não vinha da sua silhueta, da sua estampa. Ela vinha do seu caráter, da sua alma, dos seus valores. E você, mulher mãe, você, mulher que será mãe, e você, mulher que não é mãe, Deus quer que as mulheres se inspirem em Maria, cuja humildade engrandecia o nome do Senhor. Há um terceiro modelo em Maria que eu gostaria de citar para os irmãos. Está em Lucas capítulo 2, verso 19. Está aí pertinho. Lucas capítulo 2, verso 19. Assim diz a palavra do Senhor. Irmão, se você ligar aí, eu vou. Tá bom. Realmente hoje está bem calor aqui para mim. Lucas 2,19. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Sabe o que o texto está dizendo em termos de virtude? Que Maria era uma mulher ponderada. Sabe o que é uma mulher ponderada? É aquela que não fala mais do que aquilo que precisa ser dito e na hora certa. Quando Maria viu a estrela bem em cima da sua barriga, ela ficou espantada, mas ela guardou isso no seu coração. Quando nasceu a criança, e de repente vem uns pastores do campo dizendo que um coral de anjos cantou, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Quando Maria escutou isto, ela guardou no coração. Quando vêm os magos do Oriente trazendo presentes caros, que certamente ajudaram a família quando fugiram para o Egito, presentes simbólicos, ouro, incenso e mirra, por aqueles homens estrangeiros, Maria guardou aquilo no coração. Quando Maria foi até o templo e de repente aparece lá um Simeão e pega o bebê no colo e diz assim: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ela guardou aquilo no coração. Maria sabia guardar nos lábios de dizer aquilo que vinha à sua mente. Uma boa mãe não precisa falar muito. Muito pelo contrário, suas palavras podem ser poucas, mas são palavras inesquecíveis. São palavras que marcam a vida. É triste ver que alguns filhos trazem marcas de mães que disseram coisas que não deveriam para os seus filhos, que machucaram, que magoaram, que tiraram lágrimas, que romperam relacionamentos. A estes filhos, caso estejam aqui, cujas mães os magoaram, perdoe as suas mães. Mas a você que é mãe, a você que será mãe, a você que nunca foi mãe, aqui está o modelo da mãe de Jesus. Era uma mulher ponderada, de palavras poucas, mas de palavras abençoadoras. Quando abria a sua boca, era para abençoar quem escutava a sua voz. Uma mulher dessa vale ouro. Uma mulher assim inspira. Uma mulher assim traz confiança.
Uma mulher assim é uma âncora para o coração de um filho. Quais são essas virtudes que eu citei aqui? Será que a gente lembra? A primeira qual é? Submissão. A segunda é humildade. E a terceira é ponderação. Vamos ver se a gente consegue repetir? Qual é a primeira? Submissão. Qual é a segunda? Humildade. Qual é a terceira? Exato. E há uma quarta. Só que a quarta não está em Lucas. A quarta está em Atos capítulo 1, verso 14. Agora a gente vai lá para frente um pouquinho. Depois de João. Atos capítulo 1, verso de número 14. Atos 1,14 diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha que coisa fabulosa. O texto está inserido naquele hiato entre a assunção do Senhor, o dia em que ele subiu aos céus, e a chegada do Espírito Santo na festa do 50º, ou Pentecostes. Nesse período, o povo de Deus reunido ficou em oração, e entre aquele povo estava quem? Maria, mãe de Jesus, junto com os seus outros filhos. Porque Maria não teve apenas a Jesus. Maria teve 4 filhos pelo menos. E pelo menos 2 filhas. Esta era uma bonita família. 2 dos filhos de Maria, fora Jesus, escreveram cartas no Novo Testamento. Um deles foi o Judas, que os irmãos encontram quase chegando no Apocalipse. Aquele Judas é o Judas, meio irmão de Jesus. E o outro quem é? Tiago. O Tiago que escreveu a carta não é o Tiago apóstolo, é o Tiago, meio irmão de Jesus. Eles também se converteram e se tornaram ministros do Evangelho. Mas o que nos chama a atenção em estar Maria no meio daqueles que oravam? Maria no começo não compreendia direito o ministério do seu filho. Aquelas multidões todas chegando na casa, ele curando as pessoas, não tendo tempo para descansar, andando, perambulando por toda a Galiléia, Judéia, Jerusalém. Ela ficou preocupada e queria falar com ele. Mas conforme o tempo foi correndo, ela foi entendendo as coisas que aconteciam, a pessoa que ele era. E quando Jesus Cristo foi preso, quando ele sofreu, quando foi crucificado, quem estava ao pé da cruz? Sua mãe, Maria. Uma espada traspassou o coração daquela mulher, nos ditos daquela antiga palavra de Simeão. Porque qual é a mãe que não sente uma espada no coração quando um filho está doente? Qual é a mãe que não sente doer a sua alma quando um filho geme e chora? Eu me lembro da experiência que Elaine teve com a Ruth. Ruth nasceu com um problema sério. A alegria quando eu filmei o nascimento de Ruth, e quando fotografei, e quando festejei a sua chegada, foi turbada por uma palavra dura de uma das cirurgiãs, dizendo: olha, mas sua filha nasceu com um problema, e nós vamos ter que conversar. Depois, conversando, disseram: sua filha terá que passar por uma cirurgia melindrosa. Ela nasceu com os órgãos dela no lugar errado, vai ter que ser reconstruído, e é uma cirurgia de risco. Imagina o coração da mãe. Imagina como arde, como dói. Do pai já arde, imagina da mãe, que vem de dentro dela. Me lembro até hoje do momento em que estávamos ali orando no ato da cirurgia, clamando a Deus 4 longas horas.
E quando chega a doutora Roberta, que sai lá da mesa cirúrgica e diz assim: a cirurgia foi um sucesso. Como aquilo trouxe alegria para a gente. Maria viu Jesus ao pé da cruz, sangrando, exposto publicamente com aquela sua seminudez, com o sangue jorrando pelas mãos e pelos pés e os vergões e aquela coroa nojenta de espinhos, e as pessoas zombando do Senhor e os guardas zombando de suas vestes. Ela viu tudo. E quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ela viu o fenômeno geoclimático que aconteceu naquele momento, da tempestade, do terremoto, das ressurreições nos cemitérios da cidade, aquela coisa terrível. Ela viu tudo aquilo. Na hora em que tiraram o corpo de Jesus para fazer os tratamentos que eram comuns naquela época nos cadáveres, irmão Marcos, não é só agora que tem tratamento nos cadáveres, no momento de fazer o velório. Naqueles tempos se fazia o tratamento depois do falecimento e por vários dias. Iriam começar esses tratamentos, mas levaram até a sepultura, mas guardaram, porque no dia seguinte seria o sábado, e no sábado ninguém poderia fazer nada. Mas logo de manhã, essa mãe vai para lá e vê a pedra fora do lugar, e vê os anjos que dizem: Ele ressuscitou. E quando Jesus aparece para todos os seus, e Ele vai subir para o céu, a sua mãe está ali, e agora que a igreja está reunida, a sua mãe faz parte do povo de Deus, porque esta mãe foi perseverante com seu filho. Ela não abandonou o seu filho. Ela esteve na alegria e na tristeza do seu filho. Ela esteve presente. E se há uma mulher de galardão incomensurável e de brilho no céu, é Maria, a mãe de Jesus. O exemplo para cada uma das irmãs que estão aqui. Exemplo de mulher honrada, mulher de Deus, mulher salva pelo poder do Evangelho, cujas virtudes nós podemos citar 4 delas. Quais são elas? Primeira, submissão. Qual é a segunda? Humildade. Qual é a terceira? E qual é a quarta? A abnegação dela, a perseverança dela, a entrega dela. Esta mulher foi perseverante ao lado do seu filho. Queridas mamães, se vocês ainda têm os seus filhos e estão a criá-los, sejam mulheres segundo o coração de Deus, mulheres que oram, mulheres que respeitam, mulheres que não gritam, mulheres que não xingam, mulheres que não traem, mulheres que não trazem o mundo para dentro de casa, mulheres que falam de Deus, que cantam hinos de louvor ao Senhor, mulheres que obedecem, mulheres que não ostentam, mulheres que se submetem à vontade do Senhor e que abrem mão de seus direitos quando necessário, mas que perseveram na sua bendita missão de mãe. Já dizia aquela palavra que as mãos que embalam o berço governam o mundo. Se tivermos mães segundo o coração de Deus, teremos uma geração de pessoas que trarão para o Brasil e para o mundo um vento de paz, um vento de prosperidade, um vento de honra, um vento de alegria, um vento de organização, um vento de ternura. E tudo isso o filho absorve de uma mãe que passa para ele os valores de sua vida. Que Deus ajude a cada mãe a cumprir a sua missão e ser ao longo da sua vida esta mãe
seguindo o modelo da mãe de Jesus, que foi o modelo para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém.